Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Elvis, né? E com o passar do tempo trabalhando com as medicinas da floresta, eu me sinto na responsabilidade de dar algumas orientações, tanto para quem já vem usando as medicinas, como para quem está na busca, né? Então eu vou colocar essa tiara na minha cabeça, lembrando que eu vou falar coisas aqui que é da minha responsabilidade. Eu não vou usar nome de etnias, nome de tribos indígenas, porque isso às vezes é delicado. Eu já visitei bastante tribos e assim, por incrível que pareça, você pergunta sobre um assunto e a maioria dos índios ficam com medo, com receio de responder as perguntas. Isso devido a vários acontecimentos do passado, né, de pessoas que chegaram e colheram informação e depois não souberam utilizar da melhor maneira possível, né? Mas em todo caso eu sinto que isso não é motivo para deixar as pessoas desinformadas sobre as riquezas da natureza, né? Então eu vou falar como caboclo e com muita responsabilidade, principalmente baseado na minha experiência de mais de 10 anos trabalhando com essas medicinas. Então eu vou começar com o assunto do cambô. O cambô é uma medicina de grande riqueza, né? Creio que a partir de 1983 já se sabe que foram feitos estudos sobre as propriedades medicinais contido nessa substância, né, que alguns dizem que é de um sapo, mas na verdade é de uma perereca, né, ou rã. Então, essa medicina é importante nós termos uma clareza sobre determinados detalhes, né? Eu, na minha última viagem, estava conversando com um amigo meu que é pajé, e ele estava falando sobre algumas coisas que aconteceram no Chile, né? E que de alguma maneira acaba acontecendo no Brasil. Hoje está uma febre de muita gente aplicando cambô, e aí é bom ter atenção, ter cuidado em alguns detalhes. Por exemplo, o cipó utilizado para aplicar o cambô, ele é um cipó que se chama cipó titica. Então, dentro da história, esse cipó, ele é um cipó que passou por uma transmutação. E o que acontece? Às vezes as pessoas encomendam cambô na floresta e a pessoa manda o cambô num pedaço de madeira, né? Ou seja lá de que maneira for, e acaba esquecendo de mandar esse cipó. E aí os aventureiros acabam utilizando o bambu. Não é legal, por quê? Porque o cipó em si, ele já é anti-inflamatório. Aí a pessoa vai fazer a queimada com bambu, é delicado, porque depois a pele da pessoa pode passar por um processo de inflamação que não é o conveniente. Então assim, cada aplicador tem a sua metodologia. Quando eu conheci o cambô e depois em contato com algumas etnias, o que eu sei é que mulheres tomam cambô na perna devido à energia da menstruação, devido essa parte intuitiva que a mulher tem de estar mais próxima da terra, né? De poder receber uma vida dentro dela. Então, mulheres na perna, homens no braço. Com o passar do tempo, eu fui e conheci uma senhora japonesa. E assim, dentro da minha crença e do meu pensar,
Eu acredito assim que qualquer medicina, ela, a partir do momento que ela se cristaliza do jeito que ela foi recebida, ela corre um grande risco. Por quê? Porque a humanidade está no processo evolutivo. Então eu acredito que as doenças de antigamente, por exemplo, de 20 anos atrás, 30, não são as mesmas de hoje. Elas, se a gente parar para pensar, as doenças elas estão cada vez mais potentes. E aí, eu dentro do meu trabalho particular, eu estou falando do meu trabalho, eu não posso falar do trabalho dos outros. Mas dentro do meu trabalho, eu achei conveniente desenvolver mais alguns detalhes, além daqueles que foram recebidos dentro da tradição. Mas, a princípio, sempre quando eu vou aplicar Kambô pela primeira vez, eu sigo essa pequena regra, né? Homens no braço, mulheres na perna. Depois, com o passar do tempo, conhecendo o paciente e vendo as necessidades, eu posso aplicar em outra parte do corpo, mas isso daí não é coisa que eu oriento para outras pessoas fazer. Eu faço porque eu acredito que sei o que estou fazendo, né? Além do mais, eu trabalho com uma força maior do meu lado. Eu não trabalho só pela minha cabeça. Muitas pessoas já me procuraram falando: Elvis, né, poderia me ensinar a aplicar Kambô? E aí a minha resposta é o seguinte: irmão, eu não posso ensinar uma coisa que eu ainda não estou 100% formado nela. Por quê? Porque assim, por mais que eu fique uma semana ou 10 dias ensinando uma pessoa a aplicar Kambô, a possibilidade de, quando ela for desenvolver o trabalho dela, ela encontrar um caso particular na qual eu não tenha falado sobre, é muito grande. Por quê? Porque cada ser humano é único. Então, por cada ser humano ser único, cada um tem o seu caso específico, né? Então é impossível ensinar uma coisa, sendo que o princípio básico para se trabalhar com essa medicina é você ter uma sensibilidade de poder compreender melhor o campo energético da pessoa e saber lidar com o determinado sintoma que se apresenta no momento da aplicação. Mas de maneira geral existe uma preparação básica, né? Essa preparação básica, ela diz respeito a um jejum. Então, geralmente é aconselhável que, se você vai fazer o Kambô, por exemplo, hoje é quinta-feira, você vai fazer o Kambô amanhã, sexta-feira. Então, hoje a partir das 7 da noite, às 19 horas, você já dá uma parada no que diz respeito a alimentos sólidos, né? Faz um jejum, fica só no líquido. E aí, na sexta, de manhã cedo, você toma o Kambô. Antes de tomar, é importante ingerir bastante água. No contexto da floresta, o aconselhável, tendo possibilidade, é uma bebida fermentada de mandioca, macaxeira, né, chamada caiçuma, para poder você não ter dificuldade no momento em que ocorrer a aplicação do Kambô. Por quê? Porque devido ao trabalho dele, como ele vai mexer no sistema imunológico, ele provavelmente ele vai pegar na garganta. É uma medicina muito inteligente, vai trabalhar de acordo com a necessidade do aparelho, do físico e do espiritual, né? Então tem vezes que ele pode mexer na cabeça, tem vezes que ele pode mexer na garganta, tem vezes que pode mexer na barriga. É importante ter um cuidado com o tanto de ponto, né? Às vezes as pessoas exageram demais. Eu já ouvi casos aí muito absurdos. Por exemplo, a pessoa queima 7 pontos, coloca o Kambô e quem recebeu não sente nada. Aí a pessoa vai lá, queima mais 2 pontos e coloca 9 pontos. A pessoa também não sente nada. Aí vai lá e aplica 3 vezes no mesmo local, aumentando o número de pontos. Isso daí é delicado, porque assim, a gente tem que entender
que a cura do cambô não é só o vômito. Às vezes um simples calor já é a cura dele. Então assim, não adianta ficar forçando a coisa quando ela não tem que acontecer, né? Então é necessário um mínimo de preparação para poder fazer uso dessa medicina. Os povos indígenas, os pajés mais antigos, eles costumavam, e costumam, a maioria deles, né, não aplicar o cambô no período menstrual da mulher. Por quê? Isso, entre tantos fatores, existe dois principais, aliás, três. O primeiro deles é que o fluxo sanguíneo pode aumentar, porque o cambô ele tem uma força de contração, né? Ele vai fazer o sangue circular no corpo físico. O segundo dele é que pode ocorrer da menstruação parar, cortar o fluxo sanguíneo. E o terceiro deles é que quando a mulher está menstruada, ela está num período de limpeza muito forte, muito grande, né? Então esse período de limpeza, quando você aplica o cambô, pesa muito para quem está aplicando. Porém, como eu falei no início do vídeo, o meu trabalho ele é muito particular, e dentro do que diz respeito ao meu campo, eu trabalho da maneira que eu senti no coração e da maneira que me for orientada, né? Então já aconteceu, por exemplo, de pessoas que têm muito problema com menstruação sentirem muitas dores, e eu estar numa determinada cidade e a pessoa querer muito fazer o cambô e eu abrir uma exceção, né? E ver acontecer curas dessa questão. Mas aí isso é uma responsabilidade de quem está aplicando e de quem está recebendo também, né? Tem que confiar em quem está fazendo o trabalho. Então assim, ao mesmo tempo que o cambô ele tem essas restrições, ele também pode trabalhar determinados sintomas, né? Então, a dieta que se segue pós-cambô. O cambô ele trabalha muito no sistema imunológico da pessoa e também no fígado, né? Por trabalhar no fígado, é importante que dias antes e dias depois do cambô, pelo menos 2 dias, 3 dias que segue, para quem faz uso de forma exagerada, é importante fazer uma dieta na questão do açúcar, né? do óleo, comidas gordurosas, coisas assim que não seja tão benéfica para o fígado e para o sangue, porque como a pessoa faz um processo de limpeza, então o que acontece? Se ela vai usar isso em exagero, a possibilidade dos órgãos absorverem de uma maneira muito mais forte o que está sendo consumido é muito grande. Então assim, podendo, é bom fazer essa dieta, né? De coisas gordurosas, um pouco de carne também. Aí você me pergunta assim, mas Elvis, no contexto indígena eles comem muita carne, então a possibilidade de eles fazer o cambô de manhã e meio-dia já almoçar carne é muito grande. Eu digo, é verdade, mas dentro do contexto indígena a carne ela é diferente da carne do contexto urbano. Então assim, a carne de lá ela é mais pura, né? Não vai ser tão prejudicial como a daqui, que é cheia de química e vai envenenar o teu organismo de uma maneira muito rápida. Então assim, são orientações básicas, né? Havendo possibilidade de fazer, é importante, porque assim, o que eu sempre aconselho é que não deixe para tomar cambô quando a doença chega. O cambô é uma medicina preventiva. Então assim, você não precisa ficar doente para poder estar tomando o cambô. Se você pode fazer antes, para fortalecer o teu sistema de defesa, isso seria muito bom. Aí as pessoas me perguntam, quantas vezes durante o ano eu preciso fazer cambô?
O básico que eu acredito seriam no mínimo 4 vezes. Ou seja, a cada mudança de estação você poderia estar fazendo uma aplicação de Kambô, tendo oportunidade. Se a pessoa tem uma doença grave, muito grave, seria interessante ela fazer uma sequência de no mínimo 3 a 6 vezes, com intervalo entre uma dose e outra de no máximo 1 mês, mas o ideal mesmo seria de 7 em 7 dias. Porque assim você vai trabalhando a limpeza do que precisa ser trabalhado, e se você faz uma próxima da outra, o sofrimento é menor. Porque assim, o Kambô em si, ele não causa sofrimento. O mal-estar, ele nada mais é do que uma sujeira no organismo, né? Uma limpeza que às vezes você precisa fazer. É uma medicina muito rica, como eu já falei, tem 21 tipos de antibiótico, trabalha diversas questões, desde espiritual a física, mental, né? Então eu gosto muito da força dessa medicina e do poder da floresta que ela representa.